A decisão gera preocupação entre os agentes da cadeia produtiva e pode trazer reflexos para o comércio de carnes, como um dos principais mercados importadores do mundo. Quem analisa para a gente os impactos dessa restrição europeia para o setor pecuário brasileiro é o analista das safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias. Tudo bem, Fernando? Bem-vindo ao nosso plantão de sábado. Obrigada por essa entrevista. Bom, que informações ou comprovações estariam faltando, Fernando, para que o Brasil seja reconhecido como um país apto pelo bloco? Boa tarde, Tainá. É um prazer estar aqui na CNN, uma nova oportunidade. Basicamente, o Brasil precisa entregar a documentação completa, mostrando a rastreabilidade da cadeia. Eles precisam, o que a Europa está pedindo, está solicitando ao Brasil, é um controle de todas as etapas, desde o nascimento desse animal até o abate. Então, quando o Brasil entregar essa documentação, o grande problema é que para a bovinocultura, por exemplo, nós não temos todas as regiões do país cumprindo essas condições. Isso vai abrir um precedente de que, muito provavelmente, alguns estados brasileiros, se não todos, ficarão impossibilitados de exportar carne bovina a partir do dia 13 de setembro. Para a avicultura, para a apicultura brasileira, é provável que seja mais rápida essa tramitação, seja mais simples, seja mais fácil para você conseguir entregar os documentos necessários e para o Brasil não ser penalizado e continuar exportando mel, carne de frango para o bloco europeu. É importante lembrar aqui que a Europa permitiu que cada setor fizesse uma negociação em separado. Não é necessário ali toda a cadeia se unir e entregar essa documentação, não. Bovinocultura de corte pode fazer uma negociação em paralelo à avicultura, à apicultura brasileira. Isso vai possibilitar que pelo menos algum desses segmentos tenha êxito aí nas negociações e consiga exportar normalmente para o continente europeu. Qual é o impacto, Fernando, imediato dessa decisão para o setor de carnes e para os exportadores brasileiros? Já é possível medir? Bom, economicamente falando, nós não temos impacto nenhum nesse momento, porque essa suspensão vai acontecer a partir do dia 13 de setembro. O grande ponto é que esses mercados, todos esses que foram penalizados, que são produtos de origem animal, representam aí quase 1,7 bilhão de dólares em exportação anual. Então traz um prejuízo, uma perspectiva econômica de uma exportação menos agressiva para o bloco europeu. Vai dificultar muito o acesso. E o outro ponto que é importante nós mencionarmos aqui é que a Europa é aquilo que nós chamamos de mercado vitrine. O resto do mundo acaba se espelhando nas decisões europeias, acaba muitas vezes acompanhando decisões que a União Europeia toma. Nós tivemos recentemente aqui no Brasil 4 frigoríficos brasileiros tendo a sua exportação suspensa para a China em função da presença de determinados fármacos veterinários. Então, decisões que a Europa vem tomando ao longo dos anos também são acompanhadas por outros mercados relevantes, e isso traz um impacto quando nós analisamos esse perfil da exportação do Brasil, quando nós analisamos essa dinâmica do mercado global. A força consumidora ao redor do mundo, ela está cada vez mais exigente, com questões quanto ao uso de antimicrobianos, em questões envolvendo rastreabilidade, desmatamento. Então, tudo isso vão ser exigências que vêm sendo feitas pelos países que compram carne do Brasil, e isso vai forçando mudanças dentro da atividade pecuária Brasil afora. Então, são mudanças importantes, mudanças custosas, que elas não vão acontecer se não tiver viabilidade econômica. Você precisa ter essa viabilidade econômica para que a rastreabilidade seja adotada por toda a cadeia pecuária Brasil afora, por toda a bovinocultura de corte, por exemplo. Se não for economicamente viável para os frigoríficos, para os pecuaristas brasileiros, é muito difícil de levar esse tipo de medida adiante. Claro, existem iniciativas por parte da indústria, existem iniciativas por parte de associações de pecuaristas que são muito bem-vindas, que vislumbram essa perspectiva de um rebanho de bovinos aqui no Brasil 100% rastreado. Mas realmente precisa desse empurrão adicional, que seria aí um retorno econômico, tornando esse tipo de operação ainda mais interessante aqui para os elos da cadeia pecuária Brasil afora. Obrigada. A gente vai incluir na nossa conversa Vitor Irajá,
falando direto do CNN Money, aliás, fazendo essa conexão do CNN Money com a CNN Brasil. Contigo, Irajá, boa tarde, bem-vindo, meu amigo. Tainá, boa tarde. Fernando, boa tarde. Muito obrigado por aceitar nosso convite aqui na CNN. Fernando, a gente acompanhou ao longo desses mais de 20 anos de negociações com a União Europeia pelo firmamento do acordo com o Mercosul, uma resistência muito significativa dos produtores europeus que faziam pressão contra a consolidação desse acordo. Pergunto se essa decisão agora de suspender as exportações, as importações de carne bovina brasileira, elas teriam de fato esse pano de fundo técnico que envolve o uso de antimicrobianos, evidentemente também essa associação com produções em áreas desmatadas da Amazônia. A gente sabe da qualidade do produto brasileiro. Eu queria entender se tem um pano de fundo mais político ou de fato existe algum tipo de embasamento técnico. São as duas coisas. Da mesma maneira que existe esse embasamento técnico, a reivindicação europeia, ela não está... se os parâmetros de compra, quando nós fazemos um acordo bilateral, é sempre a força de demanda que está escolhendo o tipo de produto que vai comprar. A China a gente pode citar como exemplo. Quando a China firmou um acordo bilateral com o Brasil para a exportação de carne bovina, ela priorizou a compra de animais com até 30 meses de idade. Ela pediu essa precocidade e hoje essa precocidade ela é dominante dentro do mercado brasileiro. O que a Europa está pedindo para o Brasil, nós queremos a sua carne, mas dentro das nossas condições, das nossas especificações técnicas. Essa mudança de regulamento antimicrobianos não é algo novo. A Europa trabalha essa regulamentação desde a década passada. Ela deu um certo tempo para que os fornecedores de produtos de origem animal se adequassem a essa regra. Mas, claro, também tem o pano de fundo do protecionismo técnico. Eles estão usando isso para proteger a produção local, isso é evidente. A Europa ela não tem condições de competição com o produto que vem aqui da América do Sul, em especial do Brasil. O custo é muito mais alto para você produzir carne na União Europeia se comparado aqui com o mercado brasileiro. Não por acaso nós temos uma arroba do boi gordo aqui no Brasil na faixa dos $70, enquanto na União Europeia essa mesma arroba do boi gordo vai custar aí entre 110 a 120 dólares. Então a capacidade produtiva brasileira em relação a custos, em relação à capacidade, à escala de produção é muito superior quando nós comparamos com a Europa. Então essa necessidade de proteção aparece em vários mercados ao redor do mundo, não é exclusividade europeia. A China mesmo adotou medidas de salvaguarda nesse ano de 2026. Isso dá o tom de como esse mercado tem se comportado. E hoje a carne, quando nós analisamos o mercado de carnes, a carne se tornou um ativo de disputas geopolíticas ao redor do mundo. Com a China, com a União Europeia, com o próprio Estados Unidos. Então tudo isso tem muito mais dentro dessas disputas comerciais do que simplesmente oferta e demanda, como nós vemos em outros mercados. Entendi. Professor, agora o senhor poderia explicar um pouquinho mais para a gente? O senhor falava, bom, esse tipo de exigência é comum, ok. Agora, a gente está precisando aqui, por parte do Brasil, enviar a documentação necessária, fazendo o atestado de que há condições de fazer essa importação da maneira mais adequada possível. O Brasil tem condições de implementar essas medidas que estão sendo exigidas pelos europeus até o prazo de setembro? Quais são os grandes desafios aqui do Brasil até lá? O grande desafio brasileiro é mostrar que nós temos um ciclo completo em relação a essa legislação antimicrobiana. É aquilo que eu falei. O que a Europa quer é ter os registros de quais fármacos veterinários foram utilizados do nascimento do animal até o abate. Até esse animal entrar na cadeia produtiva, na indústria, ser processado e ser transformado em carne. É esse tipo de controle que é mais complicado dentro da bovinocultura de corte aqui no Brasil. Para algumas regiões do país, que já tem programas muito claros de rastreabilidade, isso vai ser possível. Para outras, nem tanto. Então, nem todo o país vai ter condições de se adequar a essa legislação europeia. O Brasil agora precisa consolidar uma estratégia para entregar essa documentação necessária, documentação pendente, e mostrar de fato quais regiões estão aptas a atender ali o mercado europeu, as condições europeias de exportação, para que de fato não haja nenhum tipo de penalidade e sigamos
exportando. Não é simples, não são medidas simples, não é uma situação simples de se resolver, e nós temos aí basicamente 3 meses para desenrolar essa questão, para desenrolar esse problema. Então, é um trabalho complicado para a bovinocultura, mas como eu falei, para o setor de pescados, para a avicultura e para a própria apicultura, não vai ser tão complicado assim. É mais possível que o Brasil siga exportando aí grandes quantidades de carne de frango, siga exportando aí mel, pescados para a União Europeia. Para a bovinocultura, o cenário é um pouco mais complicado pela duração do ciclo, é um ciclo mais longo e a Europa está pedindo realmente ciclo completo. O Brasil até sugeriu que a presença de antimicrobianos fosse analisada 4 meses antes do abate apenas. E a Europa rechaçou essa possibilidade, ela alega que precisa ser aí o ciclo completo. Então o Brasil está tentando se adequar, está tentando reunir as documentações e mostrar que de fato tem trabalhado em prol desse controle, dessa rastreabilidade em toda a cadeia produtiva. Irajá? Fernando, eu queria entender o possível impacto para os 3 principais frigoríficos brasileiros, né, listados em bolsa, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente sabe que a JBS tem uma estrutura de produção muito sólida no território norte-americano, mas principalmente sobre MBRF e Minerva. Quais são os possíveis impactos do ponto de vista de capacidade de produção, mas principalmente de escoar essas produções, porque a gente sabe desse valor agregado elevado dos produtos exportados para a Europa, né, além, evidentemente, do volume? Olha, para a MBRF, que tem um foco grande em avicultura e suinocultura, o cenário não parece tão complicado, uma vez que eles devem conseguir, sim, manter um fluxo de exportação de frango relevante. Quando nós olhamos para o Minerva, a melhor alternativa para o Minerva está no Uruguai e na Argentina. Depois daquelas aquisições que o Minerva fez em relação a frigoríficos da Marfrig, ela aumentou o potencial exportador ali pela Argentina e pelo Uruguai. Então ela não está tão vulnerável assim. Agora, para o JBS, pensando na Operação Brasil, a situação pode ficar um pouco mais complicada, pensando ali que até mesmo nos Estados Unidos tem um custo muito alto para você produzir agora, os preços do gado nos Estados Unidos estão muito elevados, e aqui no Brasil, o que nós temos ali nesse momento, olhando para o mercado, é um processo de esgotamento da cota chinesa, e agora esse sobressalto também envolvendo a União Europeia. A União Europeia, ela não compra tanto em volume, não tem uma compra tão agressiva em termos de volume quanto uma China, por exemplo. Tem pouco mais de 3% da exportação brasileira de carne bovina. Mas mesmo assim é um comprador relevante e, como eu falei, é um mercado vitrine que essas decisões são espelhadas por outros mercados importantes. Então vai ter que ter aí um trabalho muito bem feito por parte da indústria brasileira, por parte do governo brasileiro, para conseguir negociar e encontrar uma saída diplomática para manter os produtos de origem animal aqui do Brasil dentro do continente, dentro do mercado europeu. A gente conversou com o analista de safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias. Obrigada pela oportunidade da conversa. Até uma próxima. É sempre um prazer, podem contar comigo em mais oportunidades. Um grande abraço a vocês e a toda a audiência. Até a próxima. Contamos sim, obrigada. Irajá, daqui a pouquinho a gente volta a conversar também.